E aí pessoal, joinha? Então, vamos começar, né? Falei que estaria aqui sábado de manhã, cumpri a promessa, sábado de manhã, vídeo no ar, vídeo no canal. Primeira coisa que eu gostaria de pedir para vocês tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal. Me ajudaria a saber quantas pessoas estão acompanhando o meu trabalho. Se vocês curtirem também, deixar o joinha e deixarem comentários falando sobre o que vocês querem ver nos próximos vídeos ou o que vocês gostariam que melhorasse nesse vídeo, também seria assim pra mim muito interessante, eu agradeceria muito. Eu gostaria de falar algumas coisas rapidinho aqui. Primeiramente, uma correção, que no vídeo do Facebook eu disse que a gente falaria sobre o livro Uma Breve História do Tempo. A gente não vai falar exatamente sobre o livro, a gente vai falar sobre algumas teorias contidas no livro, não vou falar sobre o livro, mas super recomendo que vocês leiam, é um livro muito legal. Eu li ele, terminei de ler há uma semana atrás, e também gostaria de pedir desculpa pelo som, pela imagem e pela edição, porque eu tô gravando com o celular e no meu computador não tem um editor muito bom, então acontece alguns problemas de vez em quando, ele dá uma travada, então eu não estou conseguindo editar muito bem os vídeos, eu também não tenho experiência. É só o primeiro vídeo, a gente vai caminhando, a gente vai evoluindo e a gente vai melhorando. Então, esse canal ele tem como objetivo de falar sobre ciência de um modo geral. Ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas. A gente vai falar sobre física, sobre matemática, sobre política, ciências políticas, por que não? Sobre filosofia, sobre várias coisas. Eu vou dar minha opinião sobre vários temas. E vamos gravar em campo também, por que não? A gente vai falar sobre o que vocês quiserem saber, então por isso é importante que vocês deixem aqui os comentários. Vamos falar de tudo que puder. E a gente vai se basear num princípio muito legal. Tendo em vista que a ciência ela costuma e ela gosta de fazer perguntas para que se encontre uma resposta, eu não vou simplesmente jogar informação em cima de vocês de uma forma que vocês não entendam. Eu vou tentar organizar. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma pergunta e depois eu vou explicar sobre o tema nos vídeos, entendeu? No mesmo vídeo. Vou fazer uma pergunta e já vou emendar com uma resposta. Não é uma retórica, não é uma coisa que vocês precisem responder. Espero que estejam me entendendo e espero que entendam também sobre os assuntos que nós vamos tratar aqui, que é de extrema importância. Importante não é eu falar, é que vocês entendam o que eu estou falando. Então, nada mais justo de que a primeira pergunta seja, como a gente vai falar hoje de buracos negros, a gente vai falar de Stephen Hawking e a gente vai dar uma introdução para o nosso próximo vídeo. A pergunta primeira é: quem é Stephen Hawking? Então, Stephen Hawking é esse carinha aqui, ó. Tá vendo? Stephen Hawking, o nome completo dele é Stephen William Hawking. Ele nasceu no dia 9 de janeiro de 1942, quase no final da Segunda Guerra Mundial. Ele nasceu em Oxford, num local em Oxfordshire, na Inglaterra. Ele era filho de um médico e de uma mulher formada em filosofia. Ele cresceu então numa casa cercada de livros e ele tinha outros 3 irmãos, ou seja, Stephen Hawking era o mais novo de 4 filhos. Alguns amigos de Stephen Hawking dizem que os pais sempre incentivaram muito a curiosidade e a criatividade dos filhos, inclusive em debates na mesa do jantar. Aos 8 anos de idade, segundo os amigos de Hawking, eles falavam sobre coisas como sexo, aborto, política e várias outras coisas, ou seja, ele cresceu com essa ideia de imaginação, com essa ideia de que o conhecimento era realmente importante. Stephen Hawking considerava na escola a matéria mais fácil matemática, porque ele tinha muita facilidade e chegava a não gostar da matemática, de tão fácil que ela era. Prova disso é que aos 17 anos de idade ele recebeu uma bolsa para fazer física na Universidade de Oxford, a maior da Inglaterra e uma das maiores do mundo. Ou seja, ele já nessa época era brilhante. Na juventude de Stephen Hawking, ele sofreu um acidente e desenvolveu uma doença muito rara, esclerose lateral amiotrófica. Mesmo assim, a sua namorada, a pessoa que ele conheceu futuramente, não desistiu dele e ele casou-se com ela em 1965. Foi o primeiro casamento de Stephen Hawking com Jane Hawking. Eles tiveram 3 filhos, Lucy Hawking, Robert Hawking e Timothy Hawking. Foi uma das coisas que fez com que Stephen Hawking lutasse pela vida e por continuar vivo, já que os médicos disseram que
ele morreria, teria pouco tempo de vida. Ele perdeu os movimentos, perdeu a fala e hoje ele é famoso por falar com um computador, uma voz computadorizada, e ele vive em uma cadeira de rodas, o que não impede que ele seja o maior e mais brilhante cientista da atualidade. Ele é um físico teórico. O que é um físico teórico? É a segunda pergunta. Os físicos profissionais, eles se dividem em algumas categorias. Alguns são físicos teóricos, que fazem as teorias, fazem os pensamentos e as ideias, e tem também os físicos experimentais, que são quem testam essas teorias, esses experimentos. Stephen Hawking fez várias teorias, escreveu livros, como o que eu falei, Uma Breve História do Tempo, super recomendo, e também recomendo um outro livro de Stephen Hawking, o nome é O Universo em uma Casca de Nós. São livros bastante interessantes porque ele usa poucas equações. O editor do livro disse para ele certa vez que cada equação reduziria as vendas pela metade. Então, os últimos livros dele, ele tentou explicar a ciência para pessoas que não conheciam ciência de uma forma que elas pudessem entender. E por isso os livros se tornaram best-sellers. As teorias de Hawking, como físico teórico, ele faz teorias. As mais conhecidas e mais famosas são teorias que tentam responder a perguntas fundamentais, como por exemplo, de onde surgiu o universo, como o universo surgiu, o universo é finito ou o universo é infinito? São perguntas muito interessantes e que todo mundo quer saber respostas. Mas algumas teorias, as mais malucas de Stephen Hawking, é por exemplo, que buracos negros evaporam, o que a gente chama de radiação Hawking, ou seja, eles emitem uma radiação térmica, ou seja, através de calor, e a partir daí é que nós podemos ver aonde há e se há buracos negros. E também, depois do telescópio Hubble, a gente consegue enxergar algumas distorções em luzes quando elas atravessam pelo buraco negro, já que, como ele muda o tecido do espaço, ele também muda o tempo e a nossa capacidade de percepção de ondas luminosas, que é muito interessante. Mas o que é um buraco negro? Um buraco negro, ele nada mais é do que um buraco, o nome já fala, ele é um buraco no espaço-tempo, que é um tecido, é como se fosse um lençol previsto por Einstein na teoria geral de relatividade. Quando a gravidade é muito grande, como é o caso de um buraco negro, uma estrela, quando ela entra em colapso em uma supernova ou em uma hipernova, a força é tão grande, a gravidade é tão grande, que essa estrela se reduz a uma estrela de nêutrons. Ou então ela vira um buraco negro, dependendo da sua massa. Quanto maior a massa, maior a possibilidade de virar um buraco negro, que é um buraco nesse tecido que compõe o universo. A segunda teoria de Stephen Hawking, ela é muito interessante também porque ela explica isso. É o teorema de singularidade. Stephen Hawking diz que a beirada do buraco negro, a borda de um buraco negro, é chamada de horizonte de eventos, porque a percepção de tempo é totalmente mudada pela gravidade. Então os eventos acontecem no horizonte, eles não têm um tempo, eles não podem ser cronometrados. Já o centro do buraco negro, uma hipergravidade, algo singular e único no universo, graças a ser singular, Stephen Hawking chamou de singularidade. É algo com uma gravidade tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que nem mesmo a luz, nos seus incríveis 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo, ela consegue escapar. Na Terra, por exemplo, a gente precisaria de uma velocidade aproximada de 46 mil quilômetros por hora de um objeto para que ele entre em órbita. A luz, a 300 mil quilômetros por segundo, não consegue escapar de um buraco negro devido à sua singularidade com uma altíssima gravidade que pode ser mais maciça e mais forte, alguns bilhões de vezes mais forte que o Sol. Ou seja, é muito forte. Uma coisa interessante, uma comparação interessante, é que a gravidade da Terra, ela nos puxa, ela nos permite caminhar e permite que a gente fique em pé ou que a gente caia se a gente não conseguir se equilibrar. Mas a diferença de gravidade entre o nosso pé e a nossa cabeça é tão pequena que é mais ou menos o peso de uma gota d'água. Você nem percebe, o que permite com que você caminhe. Já num buraco negro, a gravidade de uma singularidade é tão grande, mas tão grande, que o peso sobre o seu pé seria 2 vezes maior que o peso sobre a sua cabeça, ao ponto de que você seria partido em 2 partes, as suas 2 partes seriam partidas em outras 2 partes, e cada parte resultante iria sendo partida pela metade,
até que sobrasse apenas átomos, e esses átomos sumiriam no meio do nada, na singularidade. A gente chama esse fenômeno, tem um nome bastante engraçado, é o fenômeno chamado espaguetificação. Ou seja, deve ser alguma coisa relacionada ao espaguete, quando ele está sendo moído, algo do tipo. Uma massa, você vira nada. E a partir daí você some, ou o corpo, qualquer corpo some, no nada. Coisas sumindo do nada no meio do universo remete a coisas aparecendo do nada. Muita gente acredita que o Big Bang seja impossível, como matéria vai surgir do nada. Mas se matéria surge do nada, Stephen Hawking pensou que matéria poderia também aparecer do nada. Um pensamento interessante, na verdade. E foi aí que ele e alguns outros físicos propuseram a existência de buracos brancos, que seriam Big Bangs, que formariam novos universos, ou seja, o nosso universo pode ter sido, se essa teoria for correta, ele pode ter sido a saída de um buraco negro que aconteceu em um outro universo. E aí já entraria em teoria de multiverso, que o universo seria apenas um no meio de milhares, incontáveis outros universos. É algo bastante complexo, eu espero que vocês estejam entendendo. Buracos negros, eles fazem uma curvatura muito forte no tecido do espaço-tempo. E quando um buraco negro começa a orbitar outro buraco negro, acontece algo muito interessante. Einstein previu isso há exatamente um século atrás, e aqui a gente já está dando introdução para o nosso próximo vídeo, que vai ser sobre ondas gravitacionais. Einstein previu que como a gravidade é um tecido, como um lençol, ela causa ondas, como crianças pulando em uma cama elástica. Ou seja, um objeto muito maciço, no caso um buraco negro, orbitando o outro. Cada vez que eles se aproximassem, eles orbitariam mais rápido e as ondas que ele deixaria no espaço seriam cada vez maiores, ao ponto de que nós pudéssemos perceber elas. Percebemos no ano passado e comprovamos que eram ondas gravitacionais, ondas provenientes de dois buracos negros que se chocaram a 1,3 bilhões de anos-luz daqui. Considerando que um ano-luz tem uma distância de 10 trilhões de quilômetros, imagine então 1,3 bilhões de anos-luz a distância que essa onda percorreu até chegar até a gente. Ou seja, ela saiu de lá há 1,3 bilhão de anos atrás, há muito, muito tempo atrás. Uma coisa importante perceber é que Einstein previu isso há 100 anos atrás e o bom velhinho, como sempre, estava certo, conseguiram provar que realmente existia, mas isso é um conteúdo para o próximo canal. Eu espero que vocês não percam, espero que tenham gostado, deixe seus comentários pedindo vídeo para próximos vídeos e também se inscreva aí embaixo e muito obrigado!